aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem a CPI ganhou uma sobrevida. Levaram uma advogada, que estaria representando 12 médicos secretos, com várias denúncias sobre o governo, a Prevent Senior, aquela narrativa que o Renan Calheiros e o Omar Aziz adoram. A confusão começa que várias pessoas se questionam se esses médicos realmente existem ou tudo isso não passa de uma armação. Quero comentar sobre isso e também quero comentar sobre uma movimentação da CPI da pandemia, que pode ser o pontapé inicial da CPMI das fake news. E óbvio, não paramos por aí. Também quero falar sobre o Mendonça. Será que agora vai? Será que o Alcolumbre agora vai pautar? E tem algumas informações interessantes que talvez não seja o Mendonça o nome que sentará no STF. Vamos também falar de 2022. Sérgio Moro vai se encontrar com Dória e com Mandetta. A terceira via teve uma movimentação bem interessante, interessantíssima, a gente já comentou no início do ano, vou relembrar vocês. Vejam só, o PT, o Lula vai estar indo a Brasília e o Haddad, olha só, o Haddad nos bastidores está falando, ó, é melhor tomar cuidado que Bolsonaro pode ganhar em 2022. E vamos também falar dos aliados do governo. E falando do governo em si, ontem Bolsonaro foi ao Nordeste, fez umas falas bem interessantes, não só ele, mas na verdade o Arthur Lira, deu uma criticada no Senado e isso tem completa e total ligação com algumas coisas que estão acontecendo na economia internacional e nacional e a pauta do Legislativo. Então tem muita coisa, espero que dê tempo de falar tudo. E vamos começar aqui já com a questão da CPI da pandemia, nosso novo cenário. Eu tenho que organizar algumas coisas, espero que dê tudo certo. Vejam só, gente. Lá vai lá, né, a tal advogada. Quero mostrar aqui para vocês esse comparativo que a Elisa fez, que acho que já dá para vocês terem um vislumbre do que realmente está acontecendo, né? Parece que a história se repete. Quem lembra da ida do Luiz Miranda? Tá aqui, ó, dia 24 de junho. Cúpula da CPI pede proteção policial a servidor que expôs suspeitas em contrato da Covaxin. Não, Luiz Miranda, o irmão dele, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E a advogada que esteve lá ontem foi a mesma coisa. Eu tenho grande preocupação em o que vai acontecer com minha vida depois de hoje, afirmou a Bruna Morato. Randolph pediu, que a Polícia Federal seja oficiada ainda hoje sobre o pedido de proteção para a advogada enviado pela CPI. A gente já viu esse filme. E quando faz esse show todo, a gente sabe, cara, não, tem algo errado. Tem algo errado e não é com o governo, mas tudo bem. Vamos agora ver uma certa coletânea de vídeos, em alguns momentos, para vocês entenderem quais são as narrativas que esse pessoal já está tentando emplacar. Trazendo aqui já os vídeos todos do Twitter, espero que o áudio esteja bom. Mas vejam só, primeiro vídeo. Orientações e diretrizes à empresa, e a empresa respondia a essas diretrizes. Esses paralelos que a Vossa Senhoria fala é o chamado gabinete paralelo. Eu conheci essa expressão com a CPI, eu não tinha ouvido ela. E quem seriam essas pessoas? O senhor Paulo Zanotto, o doutor Antônio Wong, já falecido, e a doutora Nise Yamaguchi. Perfeito. Encaixa também nesse contexto a doutora Mayra Pinheiro? A menção que eu tenho da doutora Mayra Pinheiro foi depois que ela veio depor na CPI. Aí sim, alguns médicos disseram que a conheciam e que ela teria uma certa relação com o depoente aqui, que era o senhor Pedro Batista. Então, só para entender, a lógica de orientação era desses, que nós aqui denominamos de gabinete paralelo. E a lógica era atendendo à premissa que vinha do Ministério da Economia de que não podia ter paralisação da economia e, por isso justificaria o tratamento precoce. É isso? Sim, a expressão que os médicos utilizavam era que o tratamento precoce seria uma válvula de liberdade a essas pessoas que não queriam se subordinar à necessidade de lockdown. Elas teriam esperança de que, se ficassem doentes, teriam a cura da doença e, por isso, elas se expunham mais. Senhor presidente, senhor relator, eu acredito que a partir do depoimento da doutora Bruna é inevitável, pelo menos, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, se não o ministro Paulo Guedes, está presente nessa comissão parlamentar de inquérito na semana que vem. Se não for o ministro Paulo Guedes, o secretário de Política Econômica, no mínimo, diante... Aqui já tá bom para entender. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Nem lembrei que estava no padrão. Perdi o costume. O certo era estar assim. Vocês estão entendendo qual é a narrativa que está sendo criada? Antes era que não funcionava. Não, o tratamento precoce não funciona, esqueci isso, é maluquice, tirou várias vidas. Agora a narrativa é o seguinte: isso, na verdade, foi um plano do governo, junto com a Prevent Senior, montado por um gabinete paralelo
que tinha como objetivo servir, não sei pelo que, talvez uma narrativa, para permitir que a economia não fechasse. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei, na cabeça do Randolph, na cabeça dessa advogada, tem tudo a ver. Vocês estão entendendo o nível de dissonância de realidade que esse pessoal está falando? É um conluio entre o governo e a Prevent Senior para oferecer um tipo de tratamento, que não é só no Brasil que está acontecendo toda a questão, para manter a economia aberta. Foi um plano secreto do Paulo Guedes. Basicamente isso. Quem tem boca fala o que quer. Mas não para por aí. Olha só. Surreal. A advogada de 12 médicos está desde o início da sessão atacando a Prevent Senior, governo federal, principalmente médicos, inclusive a memória do Dr. Wong, mas esconde a 7 chaves a identidade desses médicos. Eles não fizeram nem denúncia nos conselhos de medicina, nem o federal, nem o estadual. Como falei para vocês, ela foi lá representando o médico. Eu nunca vi isso, né? O Marcos Rogério até questionou testemunha por procuração. E ela tá falando várias denúncias e tudo mais. Ele pergunta, tem alguma denúncia no Conselho Federal de Medicina? Não, não tem, porque não pode fazer denúncia anônima. Então, assim, com a simples fala dela, já é o suficiente para convocar todo mundo e criar aquele circo. Vejam só. Esses 12 médicos que a senhora... Médicos que a senhora defende, eles chegaram a fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Federal de Medicina? Esses médicos, eles vêm fazendo denúncias insistentemente. Não, a senhora poderia nos dar alguma coisa concreta, não é denúncia de escrever mesmo, dizer, olha, está acontecendo isso aqui, assim, assim. Fizeram isso ao Conselho Federal de Medicina? Conforme eu expliquei, eles tinham uma grande preocupação em se identificar. Porque essa autonomia, médicos... não, foi baseado na autonomia médica que o presidente Bolsonaro, ele inclusive, eu protocolei um projeto e retirei meia hora depois, porque existia ali, não havia um debate, as pessoas diziam, mas vamos debater, retirei, mas ele usou isso contra mim várias vezes. Entendi. As redes fakes usaram muito contra mim, e esse presidente do Conselho Federal de Medicina, ele fez uma carta que era o cara, o dono da verdade ali. Perfeito. É isso que eu quero saber, se o Conselho Federal de Medicina recebeu denúncia desses médicos que a senhora está acompanhando nesse processo. Porque se ele recebeu, o papel dele era fazer o quê? Investigar. Deixa eu fazer um esclarecimento que talvez... Você vê qual é o interesse do Omar, já é trazer para a mesa o pessoal do Conselho Federal de Medicina, porque a priori eles também defendem, né, a autonomia dos médicos. Pode receitar o que quiser, o off-label. Seja necessário para quem não atue na área médica. Os conselhos, tanto federal de medicina como regional de medicina, eles não aceitam denúncias anônimas, você precisa se identificar. Mas não é o caso. E esses médicos, eles participavam de uma empresa cuja política era de coerção. Eu não posso passar informações a respeito dessas denúncias específicas, porque aí eu identificaria os meus clientes que já estão sendo ameaçados. Você acredita nisso? Mais uma vez, uma denúncia que está sendo feita, acredite em mim. Tem algo formal? Mandou para o grupo certo, que é o Conselho Federal de Medicina? Mandou lá para eles investigar? Não mandou. A empresa fazia coerção. Pelo amor de Deus. Mas é a CPI do Lula. E não para por aí. O Marcos Rogério foi o cara mais ponderado, né? Como sempre, ele faz a pergunta que todo mundo deveria ter feito desde o princípio. Mas, obviamente, a turminha do Renan Calheiros e do Omar saiu, obviamente, no mesmo momento. Não, vamos defender a advogada. Vamos defender, ela tem todo o direito. Olha só. Esses médicos, eles sempre resistiram. Eles sempre levaram essas informações. São pessoas idôneas. Senhor presidente, quem deveria estar aqui dando depoimento hoje seriam esses médicos, presidente, e não a advogada, porque me parece que está sendo arrastada para a CPI uma disputa trabalhista. E não é o caso. Respeitosamente, essa é um desvio de finalidade. Do papel da CPI. Eu estou aqui zelando pelo interesse dos meus clientes. Me desculpe, presidente. Testemunha por procuração. É a primeira vez que eu vi. Eu vou defender os interesses dos meus clientes. E aí ficou claro, presidente. Está aqui defendendo os interesses dos clientes. E relatando a verdade. É isso. E a CPI se prestando a esse papel. Vossa Excelência ouviu que a advogada que está aqui com a procuração para ser testemunha no lugar de alguém, parece que veio aqui na condição de corregedora. Eu não estou desqualificando a advogada, pelo contrário, eu sempre defendi o papel de advogada nessa CPI, sempre. Eu não faria isso jamais.
contra Vossa Senhoria, contra seu patrono ou contra qualquer profissional do direito. Jamais. O senhor tenta Agora, desqualificar a denúncia. Eu tenho aqui, o tempo todo, defendido, senhor presidente, a qualidade do depoimento. Depoimento por procuração de advogado. Espero que o Ministério Público não esteja adotando as práticas que nós estamos vendo na CPI. Que fala sobre isso, né? E você vê que ela fala do jeito que ela quiser e o homem deixa. Imagina se essa advogada estivesse falando dessa forma, na verdade defendendo o governo e falando assim com o Randolfo Rodrigues, com a Elisiane Gama, com o Humberto Costa. O homem falou, vou lhe prender, você tá faltando com respeito. É no mínimo, Vossa Excelência para você. No mínimo. E ela batendo boca com o Marcos Rogério. A gente sabe, né? E a cereja do bolo, quero mostrar só pra vocês aqui uns 15 segundos, se a gente avançar em alguns outros assuntos, foi isso daqui, ó. Ela falou que teve, logo depois que ela tava com essas denúncias, esse tal de dossiê contra o governo, contra a Prevent Senior, um grupo invadiu o prédio que ela tava e aí levaram um iPad e um MacBook. É quase a história da Nájila, da época lá do Neymar, né? Que levou lá o tablet. Mas os documentos ela ainda tem e tal. E aí isso aconteceu logo depois que ela tava. Aí o Renan já criou a narrativa, né? Que é o pessoal tentando destruir provas. Destruir, sabe, basicamente uma queima de arquivo para não prejudicar a Prevent Senior e de tabela o governo e todo o Ministério da Economia e todos os envolvidos. Cara, quando não tem nem pé nem cabeça. Mas só o final aqui vocês já conseguem ver, ó. Essas provas nunca estiveram no meu escritório, mas geraram sim intimidação. Então, isso tudo aconteceu depois da senhora ter passado a divulgar para esses clientes. Tá bom. Eu não posso afirmar qualquer também relação com a empresa. Não foi essa a pergunta. Ou algo depois. assim, mas aconteceu e desde então eu... Tá vendo? A Renan Tanta. Não, então isso aí aconteceu depois que você levantou. Não, eu não posso assim falar. Vale tudo. Vale para destruir o governo, vale tudo. Esse aí foi o principal resumo da ladainha de ontem, as narrativas que vão tentar ser criadas. Mas vejam só. Faz aqui da nossa Nise Yamaguchi. Ela diz, ó. Quanto à narrativa de um suposto gabinete paralelo, isso nunca aconteceu. Cientistas foram convidados, à luz do dia, para darem as suas contribuições e opiniões técnicas com relação ao tema. A gente sabe disso. Ela tá falando, né, para ver se alguém vai ter um mínimo de honestidade para colocar isso aqui na imprensa, mas a gente sabe como é que o pessoal é. E vejam só. Após depoimento de advogada, cúpula da CPI adia previsão de encerramento. E acabar essa semana, por isso que eu falei para vocês que ganhou uma certa sobrevida. O pessoal agora vai tentar empurrar um pouquinho mais. Talvez não seja a melhor das ideias. Quer criar narrativa? Cria aí, Renan Calheiros. Cria, a sociedade já acordou, o pessoal já entendeu que realmente se trata de narrativa, mas eles vão lá. Vão levar essa semana. Hoje aí está prevista também até a ida do Luciano Hang e eles também convocaram outra pessoa para depor na CPI. O pontapé inicial, talvez, para a CPMI das fake news. Eles chamaram o Otávio Facuri, que atualmente, inclusive, é o presidente do PTB em São Paulo, Diretório Paulista. Aí você vê, ó. CPI deve apontar empresário bolsonarista como financiador de fake news. Deve não, isso vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida. A gente já falou desse caso aqui no início do ano, por algumas vezes. Início do ano não, foi mais ou menos ali antes do recesso. Quando a CPI estava para voltar, se lembra quando nós tivemos o requerimento da Jovem Pan? Naquele momento, a gente gravou um vídeo, eu comentei com vocês e falei, olha só, olha a narrativa que a mídia está criando. Algumas matérias que estavam saindo. E eu fiz questão de dar destaque a uma matéria do Globo e uma matéria do Diário do Centro do Mundo. A matéria do Globo ela pegava mais o seguinte, o site da direita, a narrativa mentirosa que esse site estava divulgando e quem era o parlamentar ou alguma pessoa importante que estava compartilhando aquele site. E naquele momento eu falei, ó, estão ligando aí o Daniel Silveira ao Crítica Nacional, que é do Paulo Enéas, que tem ligações com o Facuri. A matéria do Direção do Mundo também falava sobre o seu Paulo Enéas, mas sobre palestras que ele deu, que poderia ter conteúdo enganoso e mentiroso, no Instituto... Agora esqueci o nome, mas aquele instituto... Agora não vou lembrar o nome. Mas é um instituto ligado ao Ministério de Relações Exteriores. Ele estava dando lá umas palestras e tudo mais, falando sobre o cenário internacional, pandemia e tudo mais. Ó,
É mentira. Mostrando que teria ligações, um conluio, inclusive com o pessoal do Gabinete do Ódio. Eu falei, ó, isso aqui está sendo criado para criar toda aquela base e não vai nem atrás do Enéas. Esquece para o Enéas, esquece Crítica Nacional. Eles vão atrás do Otávio Facuri, que inclusive já vem sendo citado há um tempo. Pegaram ele na questão da ligação da Davat, falando do Instituto Força Brasil. E tá lá, ó. A CPI tem em mãos documentos que indicariam uma atuação extensa do empresário Otávio Facuri em uma suposta rede de financiamento de disseminação de notícias falsas. O depoimento dele foi marcado para esta quinta. Em documentos obtidos por esta CPI, o senhor Otávio Facuri foi identificado como o maior financiador de disseminação de notícias falsas, como o Instituto Força Brasil, Terça Livre e Brasil Paralelo. O que já é um absurdo. Esses canais estimularam o uso do tratamento precoce, sem eficácia comprovada, aglomeração e diversas outras fake news sobre a pandemia. Bom, você divulgar algo é uma fake news, você não está falando que não funciona, você está falando que não tem eficácia comprovada. Isso é uma fake news? Promover aglomeração é promover fake news? Então, vocês percebem que, na verdade, o uso do termo fake news não tem nada a ver com você falar a verdade ou não, mas é apenas uma pecha que a imprensa coloca como golpista, antidemocrático, sabe? Toda aquela coisa que negacionista, terraplanista, só para tentar descredibilizar é fake news. Cara, o que é que tem a ver aglomerar? Não importa, é fake news, a gente tá falando isso daí. Porque é o caminho para dar aquela base jurídica, que é o que está se discutindo, né? No nome do TSE, no nome do STF, no nome da CPI da pandemia e da CPMI das fake news e ainda das leis que estão aí para o Congresso discutir. A PL 2630, que tem a 3144 da Joyce envolvida, e o projeto de lei de Bolsonaro, que era a antiga MP da Liberdade. O empresário é vice-presidente do Instituto Força Brasil, apontado em depoimentos e documentos da CPI como a organização responsável por apresentar representantes da Davat ao Ministério da Saúde. Para a CPI, os depósitos e supostos favores financeiros são verificados a partir de trocas de mensagens obtidas pela comissão por meio de quebra de sigilo. Opa, peraí. Você está falando então que você tem provas sobre dinheiro através de mensagens? Ué, a CPI já quebrou o sigilo de todo mundo. Por que não vai atrás realmente assim, ó, na Receita? Sigilo fiscal. Não sigilo de mensagem. Fiscal. Vamos aqui olhar. Vamos ver se o valor realmente saiu. Aí mandou mensagem. Isso não é uma prova, né? Vamos conversar. Não é um extrato bancário. Em uma delas, Facuri recebe um pedido de Alan dos Santos, responsável pelo canal Terça Livre, para arcar com os honorários do advogado do blogueiro. O pedido, segundo a CPI, foi atendido. Segundo a CPI, foi atendido. E ele pagou pelo advogado. O que é que isso tem a ver com fake news? Nada. O Facuri também está lá na CPMI das fake news. O Alan também. Ele também teria destinado recursos ao canal Brasil Paralelo e ao Instituto Força Brasil, organização que entrou na mira da CPI por divulgar notícias contrárias às medidas de restrição. Agora não é mais fake news, são medidas contrárias. Um organograma ao qual a CNN teve acesso revela que o Instituto foi beneficiado com mais de 310 mil. Então, mais uma vez, não é nenhum extrato bancário nem nada. Agora, é estranho ver que, mais uma vez, a imprensa teve acesso a dados que, em tese, eram para ser sigilosos. O próprio STF tinha se pronunciado sobre isso. Entre os envolvidos nas tratativas da investigação está o Instituto Conservador Liberal, idealizado por um dos filhos do presidente, o Eduardo Bolsonaro. A organização política teria recebido do empresário, em julho deste ano, 65 mil. Bom, ninguém falou aí que esse instituto promoveu fake. A matéria não disse. Qual é o problema do empresário doar para o instituto, se é que doou, que a gente tem aqui só com mensagens, 65 mil. Qual é o problema? Se fosse para o Renova BR, podia. Se fosse para o MBL, podia. Se fosse para o Livres, podia. Mas para o Instituto Liberal Conservador é crime, porque é crime ser conservador. Se fosse Instituto Liberal, estava permitido, né? Liberal, Mises, mas o conservador não. Também falaram sobre o Brasil Paralelo, que ele teria doado, e o Brasil Paralelo veio a público para falar. As alegações que o Randolph Rodrigues fez sobre o Brasil Paralelo em seu requerimento para a convocação do Facuri são falsas e não têm base em nenhum indício.
A Brasil Paralelo jamais recebeu qualquer valor de dinheiro público ou de qualquer financiador privado. O faturamento da empresa advém de seus mais de 250 mil assinantes, suas finanças são auditadas e já foram amplamente divulgadas ao público. Sendo assim, o Facuri não é investidor e muito menos o principal investidor da Brasil Paralelo. Isso é uma mentira absoluta. É só para servir de base. Sabe aquela corrida 4x100 que vão revezando, vai passando o bastão? A CPI já está correndo para dar o bastão para o senhor Ângelo Coronel. E aí, vocês viram que agora a CPI não tem mais data para terminar. Adiaram. Isso daqui leva a crer que a CPMI das fake news não voltará mais este ano, que vai ser um problema, porque o recesso, quando voltar, vai ser lá para fevereiro. Duração de 6 meses, vai durar até final de julho, início de agosto. A CPMI das fake news pode ser utilizada literalmente para fins políticos eleitoreiros, não só contra o presidente da República, mas naquele estado ali tem um candidato ao governo bolsonarista, vamos complicar a vida dele? Vamos fazer um probleminha? Vamos fazer uma baguncinha na vida dele. A oposição no Brasil não descansa. O importante é destruir qualquer possibilidade da direita existir. O Facuri respondeu e falou o seguinte, essa matéria contém um monte de mentiras, né, fake news, que serão desmentidas na CPI mesmo, ou já estão desmentidas nos inquéritos do STF. Falou que ele vai ser convocado, ele vai e vai responder tudo. A priori, o Facuri vai estar na CPI dia 30, no caso, amanhã. Aí vejam só, o Metrópolis ontem fez uma análise, eu me dei o trabalho de ouvir, do Guilherme Amado, e para mim o ponto máximo dessa análise dele foi o seguinte, ele falou que a CPI é um circo. CPI... Não que ela é um circo completo, mas que em alguns momentos a CPI foi um circo. Ele deu isso a entender porque sabe como é, né? São políticos e tudo mais. E políticos querem aparecer, dar aquela surfada de onda, isso, aquilo, outro. E CPI é um circo. CPI é um circo. E ele fala, tem que tomar cuidado para nessa reta final não descredibilizar. E ele mesmo analisa que conforme eles vão forçando a narrativa, vão chamar o Luciano Hang, vão chamar a Paula Lavigne para fazer um show de encerramento, isso daí pode cair muito mal, mas muito mal mesmo, dentro da CPI. E assim, né, a repercussão que isso pode ter na imprensa, porque vai ficar feio para a população ver todo aquele show midiático e achar que aquilo ali é algo sério, principalmente um relatório vindo das mãos do Renan Calheiros. Até a imprensa já tá assim, Renan, tá ruim. Renan, a gente está tentando te ajudar. Me ajuda a te ajudar, Renan Calheiros. Segue o jogo. Que não tem muito a ver com a CPI, mas tem a ver com a pandemia. Você vê, né? Vamos de perseguição, continuando um pouquinho. Saiu essa matéria aqui ontem, falando que o PM que denunciou respiradores comprados por Flávio Dino, escondidos em galpão, é exonerado. O cara fez a denúncia, foi demitido. Tudo normal, e se você questionar, você é antidemocrático, né? Não, você denunciar aí, rapaz, denunciar governador não tá com nada. E nosso presidente, vejam só, tinha ido no Maranhão no passado, o próprio partido do PCdoB publicou em seu site falando, secretário do Maranhão aciona Ministério Público Federal e TSE contra Bolsonaro. O pessoal do PCdoB. Isso em 25 de maio. Ontem, acusado de propaganda antecipada, Bolsonaro ganha causa contra o PCdoB. Só narrativas. Não para uma em pé. A Elisa diz, o TRE do Maranhão rejeitou por unanimidade a ação do PCdoB contra Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada. Bolsonaro ainda fez piada chamando o cara de gordinho ditador. O procurador eleitoral Hilton Mello entendeu que o fato é do jogo político. Tanto o elogio quanto a crítica fazem parte da dialética democrática. A esquerda segue judicializando, sabe? Gastando os recursos da máquina pública a seu belo prazer. Tanta coisa para os juízes, sabe, terem que julgar e fazer, mas não. Vai judicializar e causar problemas para o governo. E já que a gente está falando de juízes, falei com vocês que quero falar sobre o Mendonça. Vejam só. Demora para preencher vaga no STF já chegou a mais de 8 meses, aponta dossiê. Tá meio confuso, mas tá falando o seguinte, Tá rolando um dossiê sobre o Mendonça, falando várias coisas. Falando, inclusive, que, cara, não tá demorando. O Mendonça tem 2 meses. O STF no passado já esperou 8 meses por indicação. Não tem pra que ter pressa. A nomeação do próprio Fux levou 6 meses.
Guarde isso. Teve outra matéria falando o seguinte: o estopim pro Alcolumbre pautar. Tem que acontecer alguma coisa. O gatilho. Assim, não, agora eu vou pautar. O que é que tem que acontecer para o Alcolumbre pautar? E a Bela Megali diz, Davi Alcolumbre sinalizou a integrante do universo jurídico o motivo que levará a pautar a sabatina de André Mendonça para o STF. A próxima crise envolvendo o Bolsonaro. Não se sabe quando, mas é certeza que ela virá. Nesse ponto realmente acredito, a gente sabe que crises sempre existem, a oposição nunca para. E o que dá para entender sobre isso, junto com outras informações, uma delas é que o Fux está trabalhando pelo Mendonça, e isso é um pouco estranho, porque se lembra lá na Vaza Jato, aquela mensagem do Deltan Dallagnol do Influx Retrust? Na verdade foi o Moro que falou isso, ou foi o Deltan? Até a esposa do Moro já postou isso também no Instagram dela, que significa assim, no Fux nós confiamos. Há um tempo atrás saiu um conteúdo aí, foi vazado, isso pegou mal dentro do próprio governo, não era algo que o Bolsonaro estava sabendo, que o Mendonça, o Mendoncinha, ele estava de conversa com os lavajatistas. Tinha uma certa aproximação. E o lavajatismo é algo que ninguém mais quer. Isso é interessante. Eu até comentei na live que a gente fez ontem à noite, comentando sobre 2 anos, que acho que é um tema que hoje a direita vem entendendo que a Operação Lava Jato não é a mesma coisa que lavajatismo, são coisas diferentes. Então, quando você vê o Fux, que é um ministro do Supremo, que tem o apreço, né? Os lavajatistas admiram o Fux, acham que é a pessoa que podem confiar, trabalhando pelo Mendonça, sendo que teve conversas com o Mendonça que também foram vazadas. Isso mostra que sim, existe uma resistência ao nome do Mendonça pelo Senado. E essa movimentação do aqui do Alcolumbre é o seguinte, eu vou derrubar o Mendonça. Vou derrubar. Quer mandar? Manda. Ou manda o teu nome, o Mendonça derrubou. Inclusive, tem uma percepção que é o seguinte. Sabe aquela entrevista que o Fux deu falando sobre judicialização demais? E que ele enxerga as coisas como o direito moderno, o não decidir já é uma decisão? Então, também estão se falando que o fato do Alcolumbre não querer pautar a nomeação do Mendonça significa que já é decisão. Não. Seria um não. Sabe? Eu só não quero ter o trabalho de pautar e derrubar ele e rejeitar. Fazendo pressão assim, cara, manda aí. Quando tiver uma crise, quando o governo estiver desgastado, eu vou pautar o Mendonça, a gente vai derrubar o Mendonça e vai ter que mandar outro nome. E aí se lembra que, acho que foi exatamente no vídeo de ontem ou foi anteontem, que eu falei dessa questão do Mendonça, que ele pode não ser indicado para STF, que Bolsonaro... Foi o vídeo de ontem que a gente comentou sobre a entrevista de Bolsonaro? Foi o vídeo de ontem. Eu falei, a primeira vez que Bolsonaro cogita um segundo nome. Então essa matéria aqui. O senador governista, bem governista, que trabalha contra André Mendonça. Um nome literalmente bolsonarista faz o que pode para minar a indicação do Mendonça. Quem é que está trabalhando contra o Mendonça? Foi o que eu falei para vocês no vídeo de ontem. Eu falei, gente, eu não vou explicar no vídeo hoje o porquê, mas eu disse, se o nome do Mendonça não passar, eu espero que passe. E eu acho que o nome que talvez possa ser encaminhado pelo governo é do Humberto Martins. E por quê? Bom, se isso acontecer, a gente conversa. Mas até lá você vê, A despeito de ter tweetado defendendo o nome de André Mendonça há alguns dias, Flávio nada tem feito de concreto para ajudar o André. Segue de pé a promessa que fez para Humberto Martins, presidente do STJ, de que trabalharia para ele ser indicado para a vaga do Marco Aurélio, que é a vaga do Mendonça. Falei ontem, né? Falei, talvez possa ser Humberto Martins. Acertamos, né? Acertamos. Pelo menos a mídia já tá falando agora. Eu gosto de falar uma coisa e essa coisa acontecer. Eu fico assim, né? Aquele sentimento de... Estamos mandando bem. Um assunto que... Nem lembro agora se eu falei no resumo, mas vejam só. Acho que eu nem falei. Ainda bem que eu não falei no resumo. Que é uma coisa bem tensa. O Esperidião Amin, que é senador, ele tinha requisitado aí acesso a uns relatórios, coisas complicadas que envolvem o TSE. Só quero ler e você já vai entender. Começou. Sessão de debates temáticos à competência legal dos TRS para apurar os resultados das eleições para governador, vice-senador, deputados e a proposta da sistemática de totalização adotadas nas eleições, promovendo a centralização do processo no TSE. Falou e falou que não. Vai começar uma sessão. Só que essa sessão teve alguma coisa bem interessante.
Bem interessante. Porque o Esperidião Amin, ele trouxe um relatório da Polícia Federal de 2018, que falava que, assim, adotar o voto impresso é algo bom. Polícia Federal recomendou ao TSE a adoção do voto impresso. Relatório obtido pelo senador Esperidião Amin contém 14 recomendações à Corte Eleitoral para fins de auditoria. Conforme um parlamentar, o documento da PF tem 14 recomendações e chegou ao TSE em outubro de 2018, 4 meses depois de uma liminar do Supremo tornar sem efeito um artigo da reforma eleitoral que previa a impressão do comprovante do voto. Assinado por 3 peritos, o texto recomenda que sejam enviados, que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. O TSE optou pela centralização, sob o argumento de que a nova rotina envolveria estrutura mais confiável. Há, no entanto, pontos controversos, salientou o congressista na sessão do Congresso Nacional. As eleições de 2018, com apuração descentralizada nos TREs, transcorreram sem quaisquer incidentes. Mas o pleito de 2020, centralizado no TSE, teve aquele computador, o supercomputador da Oracle, sofreu atrasos não usuais, tampouco justificáveis. Não quero ler tudo, para bom entendedor minha palavra basta, para depois não falar que estou fazendo ataques contra nada. Quem tiver interesse pode ver, tem até matérias do próprio site do Senado Federal comentando aí sobre esse evento que teve ontem. Interessante. E começando aqui a falar também de 2022, derrubar Bolsonaro do tapetão é algo bem feio, né? E é tão feio que a Folha de São Paulo, o Hélio Gaspari, que é de oposição, meio que está reconhecendo disso. Você vê, ó. Há uma bomba relógio no TSE. Caçar chapa Bolsonaro-Mourão com atraso de 3 anos é tapetão. É tapetão, sabe? Se tivesse que derrubar o governo, cara, derrubava no início. É tapetão. A Folha de São Paulo tá falando isso. Folha de São Paulo. Hélio Gaspari. O TSE revelou que nas próximas semanas julgará o processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Parece falta de assunto, mas é bom que se diga. Trata-se de iniciativa retardatária e inoportuna. Caso clássico de tapetão. Quem diz é o TSE. Tudo indica que as ilegalidades ocorreram, mas se o judiciário levou 3 anos para julgar o caso, deveria reconhecer que sua morosidade causou danos ao bem público semelhantes às malfeitorias cometidas. E aí no segundo parágrafo, estou lendo fora de ordem, é o seguinte, ó. Sabe por que é retardatária? Porque não faz sentido caçar uma chapa 3 anos depois da campanha, durante a qual teriam ocorrido flagrantes transgressões da lei. Você levou tanto... Cara, não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá. E quem já vem se movimentando, como falei pra vocês, é o Sérgio Moro. Vai se encontrar com Dória, né? Nossa, que surpresa. Sérgio Moro, que já foi a eventos do LIDE, que a mulher de Sérgio Moro também já foi para eventos do LIDE, que já visitou o Dória no passado e que também vai estar com Mandetta. Um cara ligado ao Dória. A gente comentou recentemente também que o Sérgio Moro, sim, ele pode ser o candidato do Partido Comunista do chefe do João Dória, mais do que o João Dória. Mas, principalmente analisando como a Cruzoé vem se comportando, que é basicamente uma assessoria de comunicação do Sérgio Moro. Primeiro, eles criticam o Grupo LIDE e a atuação do João Dória. A gente falou sobre isso. Ó, tá errado aí, tá errado, interesses escusos. Depois, eles elogiam o IREE, é um think tank, do primeiro chefe do Sérgio Moro quando ele deixou o governo. Parece que o Moro aí vai ser o candidato, né, dos comunistas. E tá aí, vai encontrar com o Mandetta. Ontem a Anitta até fez um comentário que foi o seguinte: a última vez que o Moro e o Mandetta se encontraram, saíram aquela lei. A lei Moro-Mandetta, que tá até hoje aí perseguindo os cidadãos brasileiros. Isso daqui foi o que eu achei mais interessante no dia de ontem. Mais que disparado. Disparado. Tasso Gereissati, ele anunciou que ele desistiu das prévias e vai apoiar o Eduardo Leite. Sabe? Vou apoiar o Eduardo Leite, irmão. Vou apoiar o Eduardo Leite. Vou apoiar o Eduardo Leite. Eu vou. Acabou. É o meu candidato.
o Eduardo Leite. E sabe por que isso aqui é interessante? Porque o Tasso, ele vê que o Eduardo Leite, ele está aberto, está de coração aberto, a negociar a cabeça de chapa do PSDB e diz que Dória é mais confronto que diálogo. Senador abriu mão de disputar prévias presidenciais tucanas para apoiar Gaúcho e o ver como favorita só. Ele está aberto a abrir a cabeça de chapa, ele não precisa ser o presidente. O Eduardo Leite, ele pode ser vice. Não, eu serei vice. Eu serei vice. Serei vice. Confia em mim. Me dá a chance. Eu vou brilhar. E aqui eu acho que... Deixa eu ver. Ficou pequeno aqui, tá meio cortado. Ficou meio cortado aqui, ó, galera. Mas tudo bem. Quem tá cortado aqui, que não tá aparecendo, aqui assim onde tá minha mão, ó, era pra ser o Fernando Henrique. Aqui era pra ser o Mainardi. Aqui em cima a Ilona Zabó. E aqui, como eu tô tentando fazer um negócio bem complicado, era pra estar com fundo verde, mas tudo que tá verde ele tá apagando. A gente mostrou isso daqui no vídeo 503. A gente faz um vídeo por dia. Hoje a gente tá no 709. 503 menos 709 vai dar 206. Há 206 dias atrás a gente falou sobre isso. A chapa 2022, Ciro Gomes, vice Eduardo Leite. Que foi o que o Tasso Gereissati falou? Pô, o Dudu Leite, ele tá aberto a ser o vice. A câmera, vocês estão vendo que a câmera ao longo do vídeo ela tá dando umas travadas, muita coisa que eu ainda tenho que consertar. Falamos, né? Vai ser o vice do Ciro. Ciro que é amigo do Eduardo Leite, desculpa, é amigo do Tasso Gereissati. Já fizeram vários acenos, tudo mais. Essa é a chapa da terceira via. É e sempre foi. O MBL... Não, MBL não. O Nando Moura já tá elogiando o Ciro Gomes. O Nando Moura. Aí. Agora é oficial, agora tá confirmado. Ciro Gomes e Eduardo Leite. É a chapa dos sonhos da terceira via. Se vai decolar, bom, aí já são outros 500. E aí eu quero comentar o assunto com vocês, se não tem tempo de comentar ontem. Eu falei que foi uma thread que eu fiz lá no Twitter. E vejam só o seguinte. Vamos deixar de hipocrisia. Dinheiro ajuda e muito a eleger pessoas. Quanto um candidato não gasta de gasolina para rodar um mísero estado? Gasolina R$6, no lugar 7. Dinheiro elege pessoas. Na verdade, dinheiro elege uma bancada. O que precisa de dinheiro para montar? Estamos na referência circular. É basicamente o seguinte: você precisa de dinheiro para você eleger o deputado e formar uma bancada. E para você ter dinheiro, você precisa ter uma bancada, porque é o fundo eleitoral. Mas como é que você vai ter uma bancada se você não tem dinheiro para eleger os candidatos? Tá entendendo? Então, assim, um constrói o outro. A bancada pega dinheiro que elege o deputado quer a bancada que gera dinheiro. A gente tá nesse externo ciclo, aquele 8 infinito, né? Que o pessoal já viu. Como é que resolve esse problema? Aí eu digo, ó, quero deixar claro, eu sou completamente contrário ao fundão eleitoral. Cara, o que precisa voltar para o debate é o financiamento privado de campanhas. As doações privadas hoje estão atreladas ao imposto de renda. Olha onde eu quero chegar. Só os grandes empresários, como o Lehman, pode doar com vontade. É um sistema que só favorece a esquerda. Você só pode fazer uma doação baseado no quanto você paga em imposto de renda. Quem tem um imposto de renda pequenininho, pode dar aqui, ó, centavos. No máximo milhares de reais, uns R$1.000. Quem vai poder doar para valer é um Salim Matar da vida, dentro da direita, um Lehman, uma Luísa Trajano, um Rubens Menin. Esse pessoal que vai doar dinheiro à Vera, galera que tem um cacau. Financiamento privado tem problemas? Tem muito. Eles pararam por causa dos problemas. Mas com certeza você não pode matar a vaca para acabar com o carrapato. Criminalizar o financiamento privado é tudo que a esquerda, o centrão, liberais progressistas e lavajatistas querem. Por quê? O centrão sabe que o fundo eleitoral cria uma reserva de mercado, que favorece quem já está dominando a máquina. Um novato na política não tem R$10.000 para gastar com gasolina e hospedagem em hotel. Assim, o cara chegou agora na política. Por que o partido vai te dar qualquer dinheiro? Por que o partido vai te dar qualquer dinheiro? Você já tem lá... Vamos pegar o próprio PP, que está apoiando o governo. Já tem o Ricardo Barros. Para que eu vou deixar de dar dinheiro pro Ricardo Barros para te dar R$10.000? Para quê? Quem tem bancada tem dinheiro. E precisa de eleger as pessoas. Então vai pegar os caciques,
Vão reforçar. Olha a jogada. O Centrão é ótimo. Estão competindo sozinho. Enquanto isso, né? Enquanto tá todo mundo aí apertado, o Centrão faz mega campanhas milionárias para se perpetuar no poder. O cara já é deputado, o cara tem dinheiro, o cara tem a máquina, o cara já rodou o Brasil. Agora imagina você, um novato na política, o seu candidato é um cara, às vezes é um professor, é um dentista, é um profissional liberal, um engenheiro, é qualquer coisa, um influenciador da internet. Tem dinheiro para gastar gasolina? Ó, por fazer campanha não tem como trabalhar. Vai ganhar dinheiro como? Vai sustentar a família como? Os políticos profissionais estão de boa. Eles têm um fundo eleitoral. A esquerda, além de já estar na máquina, ela é quem domina as doações atuais. Olhem quem mais recebeu dinheiro de empresários progressistas. Olhem quem tem apoio de grupos como Renova BR, Livres, RAPS, Agora, Acredito, etc. Veja quem está apoiando o Moro e a tal terceira via. O establishment político trabalha todos os dias para limitar o acesso popular ao poder. O próprio Gilberto Kassab é contra a candidatura avulsa, porque a igreja, né, poderia ser um braço muito forte e eleger muita gente ligada à igreja. E não tem espaço para Jesus Cristo dentro da política. Ainda temos a turminha do Sérgio Moro, né, com a pauta anticorrupção. Essas pautas não têm nenhum interesse em combater a corrupção. Elas possuem dois objetivos. Primeiro, aumentar o poder do sistema judiciário para criar um estado policialesco. Eu acho que isso a maioria de vocês já consegue entender. Precisamos de mais leis para combater a corrupção, que só vai dar mais poder para o Ministério Público investigar e tomar conta de tua vida. Segundo, criar regras de compliance que apenas as megas corporações conseguirão cumprir. Não vou falar isso no âmbito jurídico. Vou te falar isso daqui no âmbito bem mais simples. Vamos falar de comida. Vem lá, vigilância sanitária. Para o seu restaurante abrir, não pode ser piso de cimento, não pode ser piso de terra. Tem que ser um piso antiderrapante. Tem que ser lá os balcões em um material de fácil limpeza, sabe? Para conter proliferação bacteriológica. E você conseguir entregar uma comida que o cliente, cara, não vai ter dor de barriga. Tá me dando agonia esses paus que o vídeo dá. Mas enfim, eu estou com certo para amanhã. Então você vai criando várias regras que para você abrir um restaurante, cara, tá difícil. Antigamente a senhorinha cozinhava em casa, vendia lá uma marmita, podia. Agora não pode. Então, quando vê essa conversa de, temos que criar aqui uma lei, isso, aquilo, outro, cara, não. O interesse aqui é outro. Não podemos mais cair em pegadinhas sobre Estado mínimo e luta contra a corrupção, que estão impregnadas com esse falso moralismo dos liberais e lavajatistas para conquistarem a população. Ou vocês acham que Moro e Deltan, que elogiaram a decisão do Fachin, são inimigos do Lula? E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque a gente vai ter eleições. Os liberais, o pessoal do MBL, o pessoal do Novo, todo esse pessoal do centrão da esquerda, todo esse pessoal vai ter dinheiro. Seja do fundo eleitoral, seja desses empresários. Todo mundo. Aí vai ficar fazendo aquele discursinho que, fulano tá pegando dinheiro, ó, fundo partidário, fulano tá pegando dinheiro, fulano tá pegando dinheiro, fulano tá pensando em dinheiro. Vai ficar essa ladainha o tempo inteiro. A direita vai cair nisso mais uma vez? Vai cair nessa história furada mais uma vez? Não elegemos pessoas que usam fundo partidário. Gente, tem que transcender essa narrativa. Tem que jogar para ganhar. Tem que jogar com todas as ferramentas que a oposição utilizar. Todas as ferramentas. A gente também vai usar. Não tudo ou nada? Vamos tudo ou nada. A gente vai fazer a mesma coisa que vocês fazem. A mesma coisa. Esse assunto tem que começar a ser discutido. Tem que começar a voltar. Porque hoje, para entrar na política, cara, você tem que ser milionário. Tem que ser milionário para bancar sua própria campanha, para obter a quantidade de votos, né? Parar de trabalhar, rodar o Brasil e tudo mais. E aqui, olha o grande exemplo, que foi o tempo de falar ontem. Eu nem tinha visto essa matéria quando escrevi aquela thread. Restrição ao financiamento privado motiva a saída do PSOL de candidato que recebeu doações de Armínio Fraga. Armínio Fraga, mercado financeiro na veia, doando pro PSOL. A esquerda é quem mais ganha dinheiro dessa gente. Mais ganha dinheiro. E acaba elegendo esse pessoal para chegar lá depois e lutar por todas as pautas deles. Vide a Tablet do Amaral, a deputada que vocês já conhecem. Sobre o pessoal, uma coisa interessante, tá falando dele, né? O pessoal reforça a tendência de apoiar Lula e diz esperar generosidade de partidos por bolos em São Paulo. O pessoal, ele sempre teve candidato à presidência. Sempre. O pessoal surgiu para ser a esquerda raiz. E cada ano que passa vem abrindo mão e cada vez mais se torna um partido progressista ligado ao globalismo internacional.
Esse é o PSOL. Você vê o cara que tá recebendo aí, né, financiamento do Armínio Fraga. É do PSOL. E a jogada é exatamente essa. É jogar para ganhar. A gente vai... Esquece. Acabou o PSOL esquerda. Agora é o PSOL político. A gente senta com o MBL, a gente vai no podcast do MBL, vide a Isa Pena, a gente não vai ter candidato. Agora, apoia o Boulos em São Paulo. Apoia o Boulos em São Paulo. Eleição de 2022, tá todo mundo trabalhando a mil. Lulinha já tá com viagem marcada para Brasília. Diz que vai se encontrar com pessoas da esquerda e também com pessoas do Centrão. Tem muito mais informação, mas diz que ele vai, já tá com viagem pronta e para discutir o cenário de 2022. Enquanto isso, como eu disse para vocês, Haddad não descarta a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2022. Em conversa com outros petistas, o Haddad avalia que, apesar da reprovação crescente do governo atual, Bolsonaro ainda tem força perante o eleitorado e mantém apoio de boa parte considerável do empresariado brasileiro. O Poste aprendeu, né? Pesquisas indicam que o Haddad tem 99% de chance de vencer. E perdeu. O Haddad sabe, né, que não dá para levar a sério as pesquisas. O Haddad sentiu na pele. Falei para vocês também que tem muita gente querendo o Mourão como governador. Olha aí. PRTB articula a candidatura de Mourão ao governo do Rio e apoio de Bolsonaro. Falei, não vou falar o estado, mas tá aí a Veja falando. Falamos, né? O Mourão vem e viria forte. Já rolaram as pesquisas de bastidores, não pesquisa da Datafolha, aquela pesquisa que você não recebe, mas eu consegui ter acesso a uma. Mourão candidatíssimo. Mas, cara, e assim, porque botou lá o cenário atual com Marcelo Freixo e Eduardo Paes. Atropela. Ou vai me dizer que você prefere o Marcelo Freixo do que o Mourão? Aí eu falei, ó, essas movimentações de Bolsonaro, voltando a ser amigo de Mourão. Vocês acham que tudo isso é aleatório? Todas as coisas que estão acontecendo no Brasil recentemente, vocês acham que é tudo aleatório? Tudo. Aleatoriedades. Vamos ver a fala aqui do Lira brevemente. Tchá. Vejam só. Calira. Quem se expressa, quem não se expressa. Quem vocês acham que compraram ou que comprou as vacinas que vieram para Alagoas? Foi o governo do estado? Foram os prefeitos? Nem vou mostrar o resto. Já sentiu o nível, né? Já começou aí, defendendo o governo. Passada de pano master. Aí ele continua. Deixa eu ver se vai. Atualizar. Eu quero mostrar outra parte do discurso dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui, desde cedo, da semana passada e da semana anterior. Aí. Que a Câmara Federal cumpre o seu papel e dá sustentação a um governo que precisa de apoio do Congresso para propor as reformas que o Brasil precisa. Câmara, não Senado. Câmara. E nós debatíamos essa questão do combustível. Que ninguém aguenta mais dólar alto, que ninguém aguenta mais combustível. E sabe o que é que faz o combustível ficar caro? O quê? São os impostos estaduais. Os governadores têm que se sensibilizar. E o Congresso Nacional vai debater um projeto que trata do imposto do ICMS e Ad-Rem. Tá vendo quando eu digo que é difícil você analisar algumas coisas e falar assim, pô, Bolsonaro acertou, Bolsonaro errou. É claro, está mais do que claro. Isso a gente pode falar que é um fato que o governo está sim trabalhando pela questão da normalização do preço do combustível, você queira ou não. Se o governo vai conseguir, aí são outros 500. Se valeu a pena ter feito aquela carta de pacificação, são outros 500. Mas é inegável o esforço que o governo vem fazendo. Outra coisa que é inegável, duas coisas. A primeira, o Lira não é um conservador, não é um cara de direita, não é nenhum político dos sonhos. Nenhum. Eu acho que a maioria de vocês deve ter algum político de quem é de Alagoas que goste mais do que o Arthur Lira. Mas também temos que ser justos. Não dá para falar que o Lira é pior do que o Rodrigo Maia. Claramente o Lira é menos pior que o Rodrigo Maia. Então, realmente, Bolsonaro conseguiu fazer uma movimentação. E perceba que o Arthur Lira ele falou a Câmara vai. Ele não falou do Senado. Dentro do mundo político, essas participações do Lira tá sendo dessa forma. Ó. Políticos ficaram revoltados ao ver Lira com Bolsonaro. É um vendido. É mesmo? Chora mais que tá pouco. Aí você vê aqui, ó.
Senado precisa acelerar suas discussões, diz Lira em evento com Bolsonaro. Pacheco está criando problemas. E eu falei para vocês, hoje a política é lado A versus lado B. Parou de ser Bolsonaro ser a favor ou contra Bolsonaro. O Lira, ele é candidato. Não dá para todo mundo bater a foto com Lula, não dá para todo mundo bater a foto com Bolsonaro. Mas você precisa bater a foto com algum dos dois. Ou um ou outro. E o Lira vai bater a foto dele com o Bolsonaro. Isso é certeza. Tá mais do que claro. Ele vem... Tá sendo muito melhor do que pelo menos o desempenho do Rodrigo Pacheco. E perceba, Bolsonaro ele tem uma habilidade que é inegável. Ele consegue ter foco e pautar o debate público. Ele fala de um assunto, a imprensa toda repercute, até encher o saco. Ele tá falando agora sem parar de forma incessante. Economia, gasolina, ICMS, gás, comida, baixar o preço, trabalhar juntos. E tá aí, ó. Lira diz que pautará projeto que muda a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Exatamente uma coisa que Bolsonaro vem trabalhando dia e noite para aprovar. E uma coisa que eu acho que é de interesse nacional. Aí junta tudo isso com algumas coisas que a gente está falando recentemente, de por que talvez Bolsonaro esteja tão preocupado com a economia. Uma preocupação exacerbada. Será que é infundada? É só por questões eleitorais? Será? Vejam só. O Nigel Farage, vocês devem ser... O Alan dos Santos tem falado desse cara. Fala o seguinte, ó. As coisas só ficam piores. O petróleo acabou de romper a barreira de $80 por barril. É um aumento de 55% só esse ano. Que é o preço do petróleo internacional aumentou 55%. Você acha que Bolsonaro não está preocupado? Você acha que o preço do petróleo vai parar de subir nos próximos meses? E enquanto o ICMS é algo proporcional ao valor, se o petróleo continuar subindo, o ICMS vai continuar aumentando. É um problema insolúvel se isso não for discutido. E o Constantino diz, ó, alta de mais de 50% no preço do barril do petróleo no mercado internacional. Não adianta culpar a Petrobras, muito menos Bolsonaro. Trata-se de um fenômeno global por conta das reações adotadas na pandemia que causaram ruptura na cadeia global e injeção na liquidez da economia. E vejam só. Rafael Balboa fez um comentário, o Cavendish retweetou, o LP do Balboa, ele fala o seguinte, ó. Nos últimos 60 dias, o gás natural subiu 300% na Inglaterra. Comentamos ontem. Quando começaremos a falar em mais investimentos e menores barreiras no setor de energia, inclusive energias fósseis? Tem que parar com esse negócio só de energia renovável. Não vai. Não dá ainda para o mundo viver puramente de matrizes limpas. Ainda não dá. Impossível. E aí ele diz, ó, o ESG pega bem em reuniões da alta sociedade europeia, mas é uma berinjela, né? Entrando no polvão. Vocês estão entendendo. E o Cavendish diz, ó, exato, ESG é igual energia mais cara. Energia mais cara é igual pessoas mais pobres. É isso que queremos. E eu digo para vocês, falo, gente, esse aqui é um tema. Qualquer dia vai ter um dossiê só sobre isso. Mas aí a gente vai falando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que vocês já estão... Essa sigla, vocês já estão começando a falar assim, estão começando a ficar familiarizados com esse tal do ESG. Até mandei a tela lá que o Luiz Paulo ele fez. É um engenheiro eletricista, elétrico, não sei como ele prefere ser chamado. Mandei lá no Telegram, ele comenta só sobre o tema. Só para relembrar, seria uma série de regras que as empresas precisam ter para poder operar. ESG, tá falando de energia. Ó, para sua empresa funcionar, 50% do seu gasto energético tem que vir através de energias limpas e renováveis. Ou seja, você tem que ter dentro da sua fábrica energia solar, não sei o quê. Constrói aí uma cachoeira e monta uma central de geração. A câmera desapareceu agora. Volta aí, câmera. Voltou. Primeiro momento, amanhã acho que deve estar 100%. Enfim, vocês estão entendendo o tamanho do pepino. Isso aí é o ESG. Mas vamos continuar. Aí você vê, ó. Especialistas estão alertando que as crises de energia que sacodem a Europa e lá o país dos comunistas são uma amostra do que está por vir nos Estados Unidos, com as contas de aquecimento dos americanos provavelmente aumentando neste inverno, devido aos suprimentos apertados de gás natural. Já começou lá, tá indo para a América.
Transição de energia. O segredo sujo da indústria fotovoltaica solar é que ela depende muito do carvão comunista. Quando Pequim fecha as indústrias devido à escassez de carvão, os preços do silício metálico dispararam 150% este mês. Olha o gráfico aqui, ó. Deixa eu dar uma arriscada. Ó. O valor estava mais ou menos aqui e subiu para cá. Será que subiu? Energia solar, tudo mais. Que, por sua vez, atingirá policílico e, em seguida, painéis solares. E aqui eu quero comentar com vocês uma coisa que está acontecendo na Austrália. Compras de Natal, atrasos e preços exorbitantes para Playstations, Legos e carros. E diz, os australianos podem enfrentar uma disparada de preços em grandes varejistas de eletrônicos, brinquedos, carros e até vitaminas, devido a problemas na cadeia de abastecimento global. A gente vem comentando sobre isso. Aí, né, uma pessoa do setor, que a enorme redução nos voos internacionais que chegam à Austrália e os enormes atrasos e dramas nos portos, a gente falou sobre isso, significam que é impossível atender a demanda. A Austrália está enfrentando atrasos de até 6 meses. 6 meses de atrasos. O preço de atacado disparado dos containers provavelmente será sentido em breve pelos australianos no caixa. Você acha que também não vai afetar o Brasil? Meus clientes deveriam estar pagando cerca de $2.500 por container. E o preço já está em 9.500. Está mais de 3 vezes. Quase 4 vezes. A expectativa da indústria é que os consumidores vejam um aumento de 8 a 15% na maioria dos produtos. Vocês acham que isso não vai afetar o Brasil? Seus clientes de varejo têm dito a ela que estão tentando ao máximo, sabe o que podem, para não aumentar os preços. E por que os atrasos? A gente comentou sobre isso. Mesmo atrasos decorrente do bloqueio do canal de Suez mesmo atraso decorrente do bloqueio do canal de Suez em março pelo porta-containers Ever Given ainda estão ocorrendo. Acho que eu até falei o nome errado ontem, né? Falei, acho que é Evergreen. A gente comentou sobre isso. Olha como isso está afetando o mundo. Olha as movimentações que estão sendo feitas no Brasil. Eu comentei isso aqui no vídeo ontem, falei, a minha sogra veio me perguntar. Pequim e Xangai terão apagões programados em meio à crise energética. Autoridades não divulgaram o número exato de pessoas que serão afetadas. Não vai apagar aqui, porque não tem energia. Não tem energia. Vocês estão entendendo a preocupação de Bolsonaro, do governo federal, em fazer a economia retomar? Pessoal, nos próximos meses o mundo vai enfrentar uma crise. Já é inevitável. Estamos diante de uma crise econômica. Isso aqui dá tempo de falar? Dá tempo de falar. Saneamento vive onda de projetos pós-nova lei. Junto a isso, eu vi ontem um comentário que foi o seguinte, cara, até agora eu não vi nenhuma mudança. Exatamente porque algumas mudanças demoram. É o exemplo do transatlântico. Você não consegue dar um cavalo de pau no transatlântico. Quanto tempo tem que nós aprovamos o marco legal do saneamento? Está começando agora a ver os frutos. Olha aí, tem um gráfico. Não vou mostrar de todos. Boom de blocos regionais. Regionalização já realizada. Projeto de lei já aprovado, em azul. Em laranja, projeto ainda não aprovado. Vermelho, pendente. Projetos regionais do BNDES que já estão em curso. Alagoas tem 2. Rio de Janeiro, no bloco 3. Ceará tem 2 blocos. E Porto Alegre. Olha os valores. Tem uns bilhãozinho, né? Tá começando a andar. Essas coisas, principalmente que interferem na infraestrutura, não são do dia para a noite. No momento que você cria uma lei e tudo mais, a coisa começa a ser ventilada e começa a ter um impacto no bolso do brasileiro, leva um certo tempo. Daí vocês entendem toda a preocupação. Isso aqui eu ia comentar, mas não vai ter tempo de comentar hoje, nem isso daqui também, nem aquilo outro. Não dá tempo aqui. Vai ficar um pouco mais de 1 hora. Não vou comentar isso aqui, não. Isso aqui, ó, eu completei no Twitter, isso aqui eu comento depois, Quero fechar com menos de 1 hora, só fechar aqui com o nosso presidente. Foi na Bahia, mais uma vez foi recebido por milhares e milhares de pessoas. A Bahia petista do Rui Costa. Amanhã a gente vai comentar mais coisas. Quero comentar mais alguns temas com vocês. Tem muita coisa acontecendo. E, gente, percebam que não é simples bater um martelo em vários assuntos. Então, pessoal, tem muita gente que dá uma solução simplista. Ah, é bom, é ruim, é bom, é ruim. Estou mostrando para vocês. Isso porque a imprensa brasileira ainda não está comentando, está falando da CPI. Imagina quando a imprensa brasileira resolver vir com tudo nas narrativas contrárias ao governo. Imagina. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. Se não é minha redes,
torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!